Fala, moçada, a gente vai resolver aqui, por exemplo, um disco rolando sendo deslizado sobre um plano inclinado com atrito. Então vamos ler aqui a questão. Considere um disco rolando sem deslizar por um plano inclinado fixo. Utilizando o método lagrangiano com modificadores de Lagrange, determine. Letra A. As acelerações linear e angular do disco. Letra B. A força e o torque de atrito que evitam o deslizamento do disco sobre o plano. Então, veja o seguinte, se a gente, por exemplo, definir essa distância aqui sendo claramente essa distância é a hipotenusa, né? Então, também a gente pode definir que é a altura, né? Então, vamos pensar aqui um pouco comigo. Eu posso dizer que isso aqui é a altura, isso aqui é a hipotenusa, né? O cateto oposto seria a altura, a hipotenusa seria o y, certo? Eu posso definir, por exemplo, um ponto aqui que eu vou chamar de origem. O que é essa origem? É o seguinte, quando esse disco aqui estiver rotacionando, significa dizer que se esse raio ele partir, passar duas vezes por esse ponto de origem, significa dizer que esse disco ele rodou uma vez, né? Ele rotacionou 360 graus em torno do seu eixo, que é esse ponto central aqui. E se eu fizer esse disco aqui rodar duas vezes, então esse ângulo θ aqui, obviamente, vai me dar 720 graus. E assim sucessivamente. Então, tem como eu quantizar o quanto esse disco aqui roda, né, em termos aqui do seu ponto central, que é o eixo, né, em função desse ângulo θ. E também eu posso dizer, por que não, que esse disco aqui, quando ele estiver bem aqui em cima, o y é igual a zero. E quando ele estiver rodando até chegar na base, porque ele não vai fazer simplesmente isso, ó, deslizar. Ele não vai só deslizar. Ele vai descer rodando. Né? Ele vai descer rolando. Né? Porque nesse plano inclinado existe o que nós chamamos de força de atrito. Né? Então, a força de atrito, essa superfície do plano inclinado contém atrito e é o que vai ser suficiente para que esse disco aqui ele rotacione em termos aqui do seu ponto central, que nós chamamos aqui de centro, certo? Então, obviamente, a gente vai, por exemplo, começar o problema, né? Solução. A gente vai escrever as grandezas, né? As coordenadas, por exemplo, generalizada. Generalizadas, que são duas, né? No caso seria o y e θ. Por quê? Porque quando o disco estiver bem aqui em cima, quando ele chegar na base, a gente vai ter y igual a y. Quando ele estiver bem aqui em cima, o y é igual a zero. Então, esse disco aqui, na medida que ele for descendo, esse y aqui vai estar crescendo. Então, ele vai estar variando. A altura também vai estar variando, né? Mas a altura está em função do y. Até porque eu vou aplicar aqui uma relação trigonométrica. E também o que vai estar variando aqui é esse teto, né? Porque eu disse para você que se esse raio passar duas vezes pela origem, eu quantizo que esse disco ele deu uma rotação completa em termos do seu eixo central. Então, o que vai estar variando aqui nesse problema, basicamente, é o y e o θ, certo? O h a gente pode encontrar usando relação métrica. Ó. Por exemplo, o seno de alfa é igual ao cateto oposto pelo y, certo? Que é a hipotenusa. Então, daqui você pode dizer que h é igual a seno de alfa vezes o y. E é até importante porque a energia potencial bem aqui nesse ponto aqui de cima vai ser igual a zero. Então, quando ele descer completamente, a energia potencial tem que ser negativa. Então, eu adotei aqui um sistema de referencial. Né? Eu posso botar aqui mais, menos,
O interessante é deixar a energia potencial, quando o corpo estiver descendo, sempre negativo, porque a força gravitacional ela é negativa, né? Ela tem uma natureza negativa. E já a energia cinética ela tem uma natureza positiva, certo? Então, o que fazer aqui, né? A gente vai começar escrevendo, por exemplo, a energia cinética, né? Então, a energia cinética. Então, a energia cinética vai ser T igual aí 1 sobre 2 m y, um ponto ao quadrado, mais 1 sobre 2 momento de inércia vezes θ ponto ao quadrado. Agora que eu quero que você preste atenção. A energia cinética é 1 sobre 2 mv ao quadrado. Isso aqui é uma energia, é um tipo de energia, mas só que é a energia relacionada à rotação desse disco, né, que a gente chama de torque. Então, o torque aqui vai ser 1 sobre 2 momento de inércia vezes θ ponto ao quadrado. Se você for verificar aqui, ó, é muito parecido a forma da energia cinética com a energia de rotação do disco, né? E o que é esse I? Esse I é o momento de inércia, né? Esse I aqui é o momento de inércia. Momento de inércia. A inércia é a dificuldade ou a facilidade do corpo se mover dependendo da sua quantidade de massa, né? Então, a massa, a grandeza escalar, está relacionada aqui com o corpo, é a propriedade intrínseca do material. Assim como o momento de inércia também é uma grandeza intrínseca, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui um anel, esse momento de inércia já vai ser diferente, né? Agora, do disco aqui, o momento de inércia é 1 sobre 2 mr ao quadrado. Então, isso aqui é uma grandeza intrínseca, né, do objeto. E veja que é um momento de inércia de acordo com o ponto, com o eixo definido. Veja que eu defini o eixo aqui para formar mesmo a simetria. Mas eu posso botar, por exemplo, esse eixo bem aqui, ó. Aí se eu colocar esse eixo aqui, aqui já vai ter um outro momento de inércia, né? Um momento de inércia linha que eu preciso descobrir, certo? Agora, quando eu boto ele aqui no meio, meu momento de inércia é esse camarada aqui, ó. Que já é um valor tabelado. Você tem momento de inércia para disco, para, por exemplo, para anel, por exemplo, a esfera, por exemplo, para uma haste de comprimento L, que você define o eixo sendo o ponto central desta haste, e aí quando rotaciona você encontra, né? Então, esse momento de inércia está relacionado com a definição do ponto de eixo do objeto que você vai rotacionar, entendeu? Então, não é simplesmente só dizer, o objeto rotaciona e ele tem esse momento de inércia bem definido. Não. Na prática, o momento de inércia é uma integral que está relacionada com o volume, a massa do objeto. Né? Volume que eu digo quando ele está em 3D, né? Mas se for em 2D, está relacionado com a densidade de massa. Né? Então, aqui na prática, vai ficar como? T é igual a 1 sobre 2 my ao quadrado. E aqui vai ficar mais 1 sobre 2, que esse i vai ser justamente 1 sobre 2 mr ao quadrado, certo? E θ ponto ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar o quê? 1 sobre 2 my ponto ao quadrado, mais 1 sobre 4 mr ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Só ajeitar esse y aqui ficou muito feio. Assim. Muito bem. Então, a gente encontrou aqui a energia cinética. Agora vamos encontrar a energia potencial. Né? Então, U vai ser menos mg vezes o H, né? A gente definiu que o H vai ser seno de alfa vezes o Y. Então, desta natureza aqui, nós vamos ter que U é igual a mg vezes seno de alfa vezes Y. Então, a gente encontrou aqui U e a gente encontrou aqui T.
Então, se a gente tem o U e o T, a gente tem Lagrange. Lagrange é igual a T menos U. Esse aqui é Lagrange. Lagrange. Então, quem é T? É 1 sobre 2 MY ponto ao quadrado mais 1 quarto MR ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos, aí, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar mais MG seno de Y. Isso aqui é Lagrange, né? Então, a gente controla Lagrange assim. Agora a gente tem que aplicar as equações de movimento, né? As equações de movimento são duas, né? As equações de movimento. As equações de movimento, elas vão partir dessas equações de Lagrange, né? Que é justamente dl por dy menos d por dt, dl por dy ponto. Aí aqui vai envolver o multiplicador de Lagrange vezes a derivada, né, da função de vínculo que depende de y, r θ. E aqui derivando em y. Isso é igual a zero, né? E a outra equação de Lagrange vai ser dl por dθ menos d por dt, dl por dθ ponto. Aqui mais o multiplicador de Lagrange, a derivada da função de vínculo, né, que é justamente, por exemplo, y r θ, isso aqui dθ, isso é igual a zero. Então aqui inicialmente a gente vai definir a função de vínculo, né, função de vínculo, r, vou botar assim, y r θ, sendo o próprio y menos r vezes θ. Por quê? Porque esse r vezes θ ele dá a dimensão de comprimento, né? E aí você tem o y. Quando eu disser que essa força de vínculo aqui é igual a zero, significa dizer que esse disco ele completamente rolou até chegar aqui no final do plano inclinado, né? Que seria esse ponto aqui final. Então, dizer que o meu vínculo é igual a zero é dizer que o disco ele não está mais na superfície aqui, né, do plano inclinado, certo? Então, veja que se eu derivar aqui o meu vínculo em relação a y, isso aqui vai me dar quanto? Dá 1. Assim como se eu derivar a função de vínculo em relação a θ, isso aqui vai me dar menos r. Certo? Isso eu vou usar no cálculo. Vou usar. Veja que isso aqui também eu posso definir, por exemplo, produto do multiplicador de Lagrange, a derivada da função de vínculo em relação a y, eu posso definir como sendo, por exemplo, a força de atrito, né? Que eu vou chamar de QY, é a força de atrito. Força de atrito. E esse camarada aqui a gente vai definir ele sendo o torque de atrito. Então, esse aqui eu vou chamar de Qθ, que é igual, né, torque de atrito. De atrito. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a Lagrange e vamos derivar em relação. Vamos fazer aqui a primeira equação, né? Que aqui vai me dar a primeira equação de movimento. Primeira equação de movimento. E essa outra aqui vai me dar a segunda equação de movimento. De movimento. Certo? Então, vamos lá. Se eu pegar o L aqui e derivar em Y, vamos ter mg seno. Aqui é seno de alfa, né? Eu acabei esquecendo aqui, ó. Peço perdão aí. Botei foi seno de Y, né? Que é seno de alfa. Deixa eu ver se esse não tá certo. Aqui tá certo, ó. Seno de alfa.
Então, aqui vai ficar mg sendo acento derivando em y. Então, tá certo. Seno de alfa. Aí, menos t por dt. A derivada da Lagrange em relação a y ponto vai ficar my ponto mais multiplicador de Lagrange, a derivada da força de vínculo em relação a y, a gente encontra 1, né? Tá bem aqui, ó, encontra 1. Então, é só multiplicar por 1 aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, se a gente for organizar aqui a conta, fica mg c de alfa menos a derivada de t, né? A massa escalar, ela sai da derivada como constante e fica só y2 pontos. Né? Então, fica m y2 pontos e aqui fica mais multiplicador de Lagrange igual a zero. Certo? Então, a gente encontrou aqui a primeira equação de movimento. Ó. Primeira equação de movimento. Agora vamos encontrar a segunda equação de movimento, que é a vermelha. Se a gente pegar a Lagrange e derivar em θ, observe que a Lagrange não depende de θ. Então, vai dar zero. Então, vamos lá. Zero menos d por dt. Mas se você pegar a Lagrange e derivar em θ ponto, observe que somente esse termo aqui depende de θ ponto. Então, 2 vai ficar 2 quartos, né? Que dá a mesma corridinha sobre 2. E aí fica mr ao quadrado, θ ponto. Certo? Muito bem. E aí fica... Agora você vai somar com mais multiplicador de Lagrange, fez a derivada da força de vínculo em relação a θ, que nos deu o menos R. Então, vamos lá botar o menos R aqui no final das contas. Isso é igual a zero. Então, organizando aqui, nós vamos ter o quê? Se a gente derivar aqui mais uma vez o θ, ficar 1 sobre 2, né? Negativo 1 sobre 2, mr ao quadrado, θ 2 pontos, e aqui fica menos multiplicador de Lagrange multiplicado pelo Rzão, isso é igual a zero. Então, nós temos aqui nossa segunda equação de movimento, né? Então, usando aqui a segunda equação de movimento, a gente pode, por exemplo, eliminar aqui o R, né? Porque é igual a zero, então a gente pode fatorar aqui essa grandeza escalar. Então, vai ficar assim, menos 1 sobre 2, m r θ 2 pontos, menos isso igual a zero. Só multiplicar tudo por menos 1, eu posso alterar aqui o sinal desses dois termos, vai ficar positivo. De tal forma que eu posso isolar agora o multiplicador de Lagrange, vai ter o que? Menos 1 sobre 2, mr θ 2 pontos. Só que pela equação de vínculo, a gente definiu que a força de vínculo é y menos r vezes θ. Então a gente pode muito bem dizer, então, pela equação de vínculo, temos que y menos r vezes θ é igual a zero. Então, y é igual a r vezes θ. Se você derivar os dois lados aqui pela derivada do tempo, você vai ter esta expressão aqui, por que não? Θ 2 pontos igual a y 2 pontos dividido pelo r. Então, claramente aqui você encontrou uma relação, né, de aceleração linear com aceleração angular, né? Então, esse θ 2 pontos é a aceleração angular. Esse y 2 pontos é a aceleração linear. E você tem aqui uma equação que tem a conversão de um pela outra. Aquela regra, toda grandeza linear. Se você dividir pelo raio, você encontra a grandeza em angular. Né? Você faz essa transformação. É basicamente isso. Então, desta forma aqui, o seu multiplicador de Lagrange vai ser menos 1 sobre 2 m r. Esses 2 pontos a gente encontrou ali, vai ser y 2 pontos dividido por r. Aí você corta, então o multiplicador de Lagrange vai ser menos 1 sobre 2 m. Certo? A gente encontrou isso. Certo? Muito bem.
E aí, o que, que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar essa equação verde e vamos introduzir ela no modificador de Lagrange que a gente acabou de encontrar, que foi esse camarada aqui. Ó. Então, vamos usar a equação verde, que é essa bem ali de cima, mg seno de alfa, né? Então, usando mg seno de alfa, que mais? Menos my dois pontos, mais multiplicador de Lagrange que a gente acabou de encontrar, que é menos 1 sobre 2 my dois pontos igual a zero. Veja que a gente pode botar aqui em evidência o menos my dois pontos, né? De tal forma que vai ficar assim, mg seno de alfa menos my dois pontos, aparente, isso aqui fica 1 mais 1 sobre 2, né? Igual a zero. A gente pode pegar isso aqui e levar para outro membro, né? De tal forma que vai ficar assim, my dois pontos, aqui vai dar 3 sobre 2, né? Obviamente, 3 sobre 2. Vou deixar assim. Igual. Esse camarada vai para o outro lado como negativo, aí mesmo com menos fica mais, então vai ficar mg seno de alfa. Aí você pode fatorar aqui a massa, certo? E de tal forma que você vai encontrar mesmo que o y, dois pontos, vai ser 2 terços, certo? De g seno de alfa. Muito bem. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, o valor do multiplicador de Lagrange aqui, ó. Certo? A gente pode encontrar ele agora. Então, vai ficar como? O multiplicador de Lagrange é igual a menos 1 sobre 2 m multiplica esse camarada que a gente acabou de encontrar, que é 2 terços, que é g multiplicado por cento de alfa. Veja que eu posso fatorar aqui o 2. Então, vai ficar aqui multiplicador de Lagrange igual a menos 1 terço mg seno de alfa. Além disso, a gente também pode encontrar aqui o θ. A gente fez aqui o θ em função à conversão, né? Entre grandeza angular com a grandeza linear, né? Basta você pegar a grandeza linear e dividir por R, você encontra a grandeza angular. Então, como você já encontrou aqui a aceleração angular em função de g seno de alfa, é só introduzir aqui. Então, desta forma, como θ dois pontos é igual a y dois pontos dividido por R, e aí, como a gente sabe, né, que o y2 pontos é isso, é só aplicar. Θ dois pontos é igual a 2 terços vezes g dividido por r vezes seno de alfa. Então, você encontrou aqui, por exemplo, aceleração é o que? Angular, né? E aqui você encontrou a aceleração linear. Aqui é a aceleração angular. Muito bem. Isso aqui que você encontra aqui foi só o vínculo, né? Na verdade, o multiplicador de Lagrange, né? Porque está relacionado com essas três coisas aqui. Muito bem. E aí? A gente encontrou a letra A, né? A gente fez aqui. Agora falta a gente encontrar a força e o torque de atrito, né? Então vamos lá. Isso aqui é a letra A. A gente acabou de encontrar a letra A aqui. Isso aqui é a letra A. Vamos fazer, por exemplo, aqui, por exemplo, a letra B, né? Ó, veja que a gente definiu, por exemplo, lá no começo, que a força de atrito seria multiplicador de Lagrange vezes a derivada da força de vínculo em relação a y. Né? Então, a gente deixou bem claro ó, que o QY é igual ao multiplicador de Lagrange vezes a derivada da força de vínculo em relação a y. Né? Isso aqui, como isso aqui deu 1, né? Isso aqui deu 1. Então, a força de
atrito, vai ser meramente o próprio multiplicador de Lagrange que está aqui, ó, valor dele, menos 1/3 de mg seno de alfa. Agora, se a gente encontrar, por exemplo, o torque de atrito, que vai ser agora essa grandeza aqui, ó. O torque de atrito vai ser multiplicador de Lagrange derivado da força de vínculo em relação a θ. Veja que esse camarada aqui a gente encontrou sendo menos R. Certo? A gente fez essa conta bem aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, menos R. Então, desta forma, a gente vai encontrar aqui, vai ser... Então, desta forma, a gente vai encontrar aqui, vai ser o próprio multiplicador de Lagrange multiplicado por menos R. Então, menos com menos a mais, então vai ficar 1/3 de mg R seno de alfa. Esse aqui é o nosso torque de atrito. Esse aqui, que a gente acabou de encontrar aqui, é a força de atrito. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Fazer aqui uma revisão do que a gente acabou de fazer aqui. Na letra A, pede para a gente encontrar as acelerações linear e angular do disco. Então, a gente definiu que a altura do plano inclinado tem um valor h, né? E a gente definiu que a hipotenusa tem um valor y. A gente aplicou relações métricas aqui para encontrar a altura em função de y, e a gente definiu as coordenadas generalizadas em função de y e θ, porque meramente são essas duas grandezas aí que vão estar variando aqui nesse meu problema, né? Então, obviamente também eu defini aqui o que é o momento de inércia, que está relacionado aqui com o centro de eixo de rotação aqui do meu objeto. Esse objeto ele vai rotacionar porque o plano inclinado contém atrito. Se não tivesse atrito, obviamente esse disco iria deslizar sobre esse plano inclinado sem algum problema. E a gente escreveu a energia cinética tanto em relação a esse disco girando, né? E também rotacionando, né? Então, o que acontece? A gente escreveu aqui, né, em termos aqui da momento de inércia, e a gente encontrou a energia cinética como todo. A gente definiu a força de vínculo, que vai ser y menos r θ. E aí, na prática, quando essa força de vínculo for igual a zero, significa dizer que esse disco aqui ele não está mais pertencendo à superfície do plano inclinado. A gente derivou essa força de vínculo tanto em função de y e θ, que são as coordenadas generalizadas, e a gente obteve 1 e menos r, respectivamente. Depois a gente encontrou aqui a energia potencial, né? Ela tem uma natureza negativa, e a cinética, se você for perceber, ela tem uma natureza positiva, então é por isso que esse termo aqui deu positivo e esse termo aqui deu negativo. E aí, por fim, montei a Lagrange. Depois apliquei as equações de Lagrange, que são duas, porque eu tenho duas variáveis, duas coordenadas generalizadas. E aí, no fundo, encontrei a relação, né, por exemplo, da aceleração angular com a aceleração linear. No fundo, encontrei aqui, por exemplo, o valor da aceleração linear, certo? E depois encontrei o multiplicador de Lagrange. Depois encontrei a aceleração angular. E, por fim, encontrei aqui, por exemplo, a força de atrito e o torque de atrito, que é a letra B da questão, né? E a letra A me pede a aceleração linear e a aceleração angular.